Ó augusta confraria dos espíritos ancestrais, nossos sagrados orixás, consciências criadoras de tudo que há sob a lei de Deus, eu e Aramatra do astral, peço seu agô e sua bênção, para dar continuidade nesse encontro que na eternidade já se iniciou. Assim como o Mestre Jesus nos pediu que sejamos por ele o caminho, a verdade e a vida, suplicamos aos sagrados orixás que nosso corpo, nossa mente e nosso espírito sejam ao Mestre elevados, para que possamos viver a vida terrena de maneira plena e feliz. No instante em que iniciamos esse encontro, pedimos que as irradiações luminosas do Sol de Oxalá paire sobre nossos guias e nossas cabeças, a fim de que possa abençoar o encontro dessa noite. Que Mamãe Oxum afaste o véu dos maus instintos e pensamentos que porventura escureçam os nossos irmãos. Que Iemanjá lave os nossos corações. Que Xangô, do alto de sua pedreira, lance seus raios iluminadores sobre nossas mentes. Que Ogum, com sua gloriosa espada, nos defenda das perturbações de irmãos inferiores. Que Oxóssi, o caçador das almas das profundezas das matas, esteja atentamente nos vigiando. Que Orimá, chefe das falanges dos dedicados pretos velhos, nos auxiliem com suas misteriosas forças de místico e de magia. Que Ori, o dirigente divino das crianças, em sua bondosa inocência nos abençoe. Salve o Rei da Umbanda, São Miguel Arcanjo, salve São Rafael, salve São Gabriel, salve os guias e as almas, salve o nosso Congá. Axé, Saravatara, a Umbandã, Axé, Saravatara, a Umbandã, Axé, Saravatara, a Umbandã. E assim seja. Para expandirmos e elevarmos a nossa frequência, convido a todos que nos assistem a espalmar as suas mãos e fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, assim já é. Saravá, mestre! Mestre Aratamã é o nosso convidado nesse novo encontro de sexta-feira. Temos aqui 3 perguntas que teremos a participação dele na elucidação. Perguntas que são, ao mesmo tempo que comuns na Umbanda, extremamente complicadas ou polêmicas, ou sempre atuais para serem respondidas por os mais velhos, por aqueles que entendem. Então, mestre, pode pedir aqui para entrar aqui no vídeo ao vivo. Vamos dividir a tela, por favor. E que vocês todos, agora temos uma dupla para rezarmos juntos e cantarmos juntos. Enquanto o mestre manda o seu pedido aqui de entrada ao vivo, vamos entoar junto um ponto lindo de Oxalá para a gente poder nos unir ainda mais nesse momento que a gente vive. Xeuê Pababá Oxalá, ei Pababá, Saravá nosso Mestre Jesus Cristo. Me dê a sua mão, me dê o seu amor, eu quero te dar um aperto de mão. Me dê a sua mão, me dê o seu amor, eu quero te dar um aperto de mão. Oxalá nos criou
Oxalá nos unir, semeou o amor e a tristeza sumiu. Oxalá nos criou, Oxalá nos unir, semeou o amor e a tristeza sumiu. Saravá, Oxalá, Saravá. E esse pedido, que é um dos mais belos pontos que temos na nossa liturgia de Mestre Jesus, a força de Oxalá, enquanto o nosso Mestre Aratamã manda o convite aqui. Saravá, Mestre, ele vai começar aqui. Ó sol, ó luz, ó sol de Orixalá, venha-me, venha-me, vem me iluminar. Tua voz me conduz para a paz, teu amor me eleva aos céus. Abre os meus olhos para a luz, abre os meus braços para a cruz. Orixalá, Orixalá, Cristo, amor. Saravá. Seja bem-vindo, mestre! Vem cantar para você salvar esse ao vivo, pelo amor de Deus. Só para apresentar brevemente aqui para vocês, embora dispense apresentações, esse é Eduardo, nosso querido mestre Aratamã, um grande parceiro do CEIA, vem nos ajudando, nos auxiliando, trocamos muitas informações e orientações, e ele é um sacerdote do Templo Pai Joaquim de Angola, em Vitória do Santo Antão, no Pernambuco. Boa noite, mestre, seja bem-vindo. Sempre uma honra ter os mais velhos conosco. Axé, Paulo, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer novamente estar por aqui, convite do CEIA, do Justo Alex. A Juliana aí querendo cantoria. Vamos lá. Mestre, é o seguinte, Diga lá, Daniel. eu quero continuar as elucidações a partir da sua visão com a Umbanda esotérica. E aí no meio do caminho eu pedi para os filhos de santo, para frequentadores me mandar perguntas, e eu selecionei 3 aqui para o senhor compartilhar com a gente, pode ser? Pode ser. Maravilha. A primeira pergunta é o seguinte. Se eu puder elucidar, né? Aham, sei. Vamos lá. Ó, tem gente que já tá com o gravador aí pra te ouvir cantando, viu? Você tá vendo aí. Mestre, é o seguinte, nós temos várias vertentes de Umbanda e muitas delas têm peculiaridades na questão de determinar o orixá de cabeça dos filhos de Umbanda. E aí eu queria saber do senhor por que a Umbanda esotérica tem na astrologia a relação de filho e o orixá de cabeça. Bem, vamos lá. É interessante essa concepção que vem do saudoso Marcos Silva, Isso. ao qual diz que o araxo da pessoa ele se dá através do signo solar e do signo ascendente. Né? Mas, por outro lado, não é só através disso. Né? Existe através também dos jogos oraculares, principalmente do Ipereifá, do Oponifá, dos Búzios, né? E também eles ditam, né,
jogo, que tipo de Arashi, tipo não, né? De Arashi, né? Na realidade está sob o comando do Ori, do Neri. Né? Mas o Mark Silva, ele tem essa acepção dos signos solares, principalmente, justamente porque a Umbanda esotérica ela não existe sem a astrologia. Né? A astrologia é uma das ciências mais antigas que existem, os antigos mestres, os antigos anciões. Né? Eles sempre usavam o estudo das estrelas, dos astros, né? Para fazer suas ligações no plano terreno. Ou seja, nas vegetações, sol, chuva, né, nos períodos bons, nos períodos ruins. E até hoje, esse estudo ele é feito por muitos astrólogos atuais. Né? Porém, infelizmente, a astrologia ela não é muito bem vista, porque as queridas religiões, principalmente a católica, diz não adorais a astrologia, né? Não entrais nessas coisas de astrologia que é coisa do demônio. Não tem nada a ver. A astrologia é uma ciência, como qualquer outra, né, que tem um estudo muito aprofundado, muito complexo, difícil. Eu estudo astrologia tem mais de 10 anos e ainda digo que eu sou um pequeno aprendiz, né? Digo que não sei de nada, né? Faço mapa astral, né? E esse mapa astral da pessoa ajuda muito na elucidação, principalmente dos problemas da pessoa, né? Nas coisas íntimas do ser. Né? Então, Mate Silva ele usa a astrologia como uma das ferramentas muito fortes para fazer essa acepção do orixá de cabeça, né? E do orixá adjunto, como se diz, né? Adjuntó. Ou disjuntó, né? Isso. Mas, na realidade, se a gente parar para refletir mesmo, e eu já fiz esse estudo, que pior de tudo é que bate. Não tem como fugir. O Matt Silver era um grande estudioso. Né? Então, temos influência de todos os signos dentro de nós, né? Dos 12. Até Porém, porque somos filhos de Deus influenciados por essas forças, né? Pois é, mas existe aquele que vai comandar o teoria, aquele que vai trazer as forças da Ruanda, né, para que para te conduzir melhor na vida terrena, né? Na Umbanda esotérica a gente tem o traço do orixá de cabeça, o signo solar, e o orixá de junto, o signo ascendente. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? Um dia desse, né? Com certeza, com certeza. Então Mate Silva ele faz esse estudo, porque a Umbanda esotérica ela não existe sem ter astrologia, porque tudo na Umbanda esotérica, né, ela tem uma correlação direta com o mundo astrológico. É a questão dos planetas, cada orixá tem uma correspondência com o planeta X, cada planeta, cada orixá tem 2 signos, apesar que existe Orixalá, existe Iemanjá, que existe só um signo. E vamos falar dos signos, né? Para as pessoas, né? Claro. Não entrem em dúvidas, gente, não entrem em questionamentos, porque vocês podem ser de outras vertentes e aí se confundir, achar, não, está errado, então não, a Umbanda esotérica é só mais uma vertente. Né? Temos os nossos estudos, mas a gente não se coloca como a real, a verdadeira, a purista. Não tem nada a ver, certo? Então, assim, os signos de Leão, né, eles são regidos pelo planeta Sol, veja só, astrologia. E tem como orixá, Orixalá. Ô, mestre, Então, deixa eu Leonino, fazer um adendo diga. importante aqui, né? Que o senhor é um dos que se desenvolve, estuda, tá me ajudando a começar os estudos astrológicos aí. Entretanto, é sabido que muitos da Umbanda esotérica, por mais que esse seja um fundamento de acepção, de concepção, não são especialistas, certo? Certíssimo.
infelizmente, tem muitos que deixam de lado o Ignoram, estudo né? da Inclusive astrologia. ignoram, né? Ignora, isso mesmo. O estudo da astrologia. Né? Eu gosto muito de usar a astrologia dentro do âmbito do ambiente de terreiro, porque, por vezes, e aí eu vou soltar um herói, por vezes a pessoa está passando por um problema na vida e não sabe o que está acontecendo. E aí, e quando vai para os terreiros que existem por aí, diz, não, tá com ebó não, tá com macumba, tá com bruxaria, tá com isso, tá com aquilo. E na realidade a pessoa não está com nada. Ela pode estar com uma cobrança kármica em cima dela e ela precisa aprender com isso. E Completamente nasce, oriundo dos seus atos, né? pois é. E aí a astrologia ela vai te mostrar isso justamente pela rotação do Sol, pela rotação de todos os planetas que estão ali do lado do Sol, e aí se traz um mapa astrológico da pessoa. Todo mundo tem seu mapa astrológico. E o mapa astrológico ele é de suma importância. Porque, como eu acabei de falar, né, eu consigo ver certas coisas e eu digo, não, você está passando por isso por conta disso, 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 daqui. Esse planeta entrou aqui e tal, 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 e você vai passar por isso, isso, isso. É interessante trazer agora nesse contexto, já que você abriu o leque, que a astrologia já vinha falando sobre o Covid há muito tempo. Só que ela não falava que seria uma pandemia, ela não falava nem que era uma gripe. Mas via-se um E existe momento complicado, né? um momento complicadíssimo, difícil, e que tudo indica pela conjunção de certos planetas que poderia ser até uma guerra mundial. E não está deixando de ser uma guerra mundial. Porém, nós, né, vivendo a sua guerra mundial. Né? Então, a astrologia já vinha falando sobre isso. Digo que o estudo astrológico ele é de suma importância para todo ser humano. Se você bem sabe entender o seu mapa astral, você tem uma grande ferramenta de você primeiro se autoconhecer e saber aonde você pode pisar. Entendeu? Muito bom. Durante o dia a dia, a semana, o mês e o ano. Temos uma Certo? pergunta aqui, mestre, antes da gente continuar. Em relação aos banhos, então, se a pessoa fizer o banho de acordo com o orixá que saiu no Búzios, por exemplo, e for diferente do orixá do signo, não entraria em conflito ou algo assim? Sim, poderia entrar em conflito, mas aí você tem que entender. Você está jogando búzios em que vertente? Que não, o esotérica não joga. O esotérica não tem jogos oraculares direito. Entendeu? O Mate Silva, ele jogava o Ifá dele, mas era uma coisa muito secreta, era uma coisa muito velada. Ele não saía jogando para todo mundo, sabe? Então, por quê? O Mato Silva eles tinham uma acepção de que o verdadeiro oráculo era um médium muito preparado. Exato. Ou seja, era conexão com o divino, ou seja, com a sua ancestralidade, com o seu caboclo, com o seu preto velho, com o seu encantado, com o seu Exu, entendeu? Então, esse seria o verdadeiro oráculo. Então, assim, quando essa pergunta veio agora, que o banho que dá no Búzios bate com Deus, vai ter sim uma certa desconexão. Porque geralmente os búzios não ditam banhos. Né? Eu nunca vi búzios ditar banhos. Se isso acontece, eu nunca vi. Certo? E olha que eu estudo jogos oraculados. Né? Então, assim, agora, dentro da Umbanda Esotérica, sim, temos cada orixá, ele tem suas ervas específicas, seus horários vibracionais, da entrada de certos planetas, né? E também ainda tem para facilitar os intercruzamentos de cada linha. Então, a Umbanda Esotérica era muito sistemática, ela tem muita dessa questão dos estudos aprofundados. Muito bom. Então, certamente, a pergunta vai ter conflito, sim. Exatamente. O senhor estava falando que, nesse sentido, o Sol rege o signo de Leão
E Isso. que na Umbanda, eu falo para nós, porque também a gente pratica em grande parte a Umbanda esotérica, é ali regido Uhum. pela força, pela frequência de Oxalá. Oxalá, isso mesmo. Continuando então, Vamos adiante, né? Oxalá. Então vamos agora para o planeta Marte, que tem como orixá o querido Ogum, que agora estamos tendo aí uma data comemorativa, né? Tivemos aí agora, dia 23, é isso? isso ontem, Dia 23, né? Ontem tivemos uma data aí que é universal, né, sobre o Orixá Ogum. E o Orixá Ogum, ele tem como correspondência dos signos Escorpião e Áries, né? E agora a gente vai para Oxóssi. Oxóssi, caçador das matas, pastor das almas. Ele tem como correspondência o planeta Vênus, planeta da sabedoria, do conhecimento, né? Então ele rege os signos de Libra e de Touro, né? Agora a gente vai para o orixá Xangô, né? Só lembrando que tudo isso que eu estou falando é da vertente da Umbanda esotérica, preconizada pelo Mate Silva. Vocês não vão encontrar isso em nenhuma outra vertente. Pode haver, sim, algo igual, mas por vezes diferencia. Ok? eu gosto de dizer assim, ó, é uma verdade relativa que atende às expectativas do nosso grupo. Exatamente. Né? A gente tem que entender que toda tradição ela traz um contexto positivo. Eu sempre digo, eu sou estudante de direito, né? E trazemos a acepção do direito em si, direito jurídico, é que as religiões no passado filosófico, as religiões elas sempre foram positivistas. Então, a Umbanda, todas as vertentes delas são positivistas, né? Então, cada um tem a sua verdade. E por vezes se iguala com a do outro, por vezes não. Então, cabe o respeito, cabe o entendimento, né? E precisamos abraçar a todas as tradições. Então, E em continuando. essência se iguala, né? Em essência nós temos o ponto final que se iguala. É que às vezes isso requer da gente uma disposição que nós não temos em buscar no outro a compreensão, que faz com que a gente realmente veja no outro um irmão em essência. Né? Infelizmente, Exatamente. infelizmente a gente não tem isso. Exatamente. É interessante esse contexto que você falou agora, e pode lembrar, eu chego a me emocionar, porque vivemos em uma questão de Umbanda que hoje as tradições, por vezes, elas não se reconhecem, elas não se encontram, vivem em guerras, né? Mas é interessante que quando a gente vai para o plano astral, nenhuma das entidades dessas vertentes fala mal do outro. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Isso é muito bonito. Isso mostra que é humano de verdade, né? Que o Exatamente. astral não liga para esses mimimi, para esses milindres daqui de baixo, né? Então, vamos continuar. Júpiter. Xangô, isso, a gente vai para o planeta Júpiter, que é o maior planeta, né? Onde Júpiter bate, ele expande, ele cresce. É o planeta da sabedoria. Então, os jupiterianos aí, regido pelo Araxa Xangô, e tem como correspondência os signos de Sagitário e Peixes. Pisciano. Olha só os peixes, né? Agora a gente vai entrar em Ori. Olha só, signos, planeta Mercúrio, planetazinho pequeno, né? Mercúrio, planeta vermelho. Mercúrio ele tem a correspondência dos signos de Gêmeos, né? E de Virgem. Olha aí, geminianos e virginianos. Será que vocês gostam de crianças?
Será que vocês gostam realmente de estar com crianças? Será que vocês são crianças internamente, né? Isso tem muito de Iori, certo? Iori, dentro da acepção da Umbanda esotérica, é a linha dos beijos, das crianças, né? Enfim, do Cosmo Damião, né? Vamos agora adentrar para o signo de Saturno, o signo da porrada, podemos assim dizer. É o signo que está ali, a chibata na mão e chap, 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 chap nas costas. E é interessante que Saturno é o único planeta que ele demora anos para dar a volta. Por isso que ele é tão lento e por isso que onde ele bate, a porrada é grande. É ensinamento, é a lei do karma em cima da pessoa ou da coletividade. Só para vocês entenderem o que está acontecendo lá em cima. A gente está tendo um encontro astrológico, gente, de 4 planetas complicadíssimos. Certo? Na verdade, um é muito bom, que é o Júpiter. Né? Temos o Marte, que é o planeta dos rapidinhos, dos estressados. Né? Temos Plutão, que eu posso dizer como estudante de astrologia, que Plutão é o esgoto da nossa galáxia, né? Porque o Sol não bate lá. Né? A luz solar não chega lá. Então sempre é escuro. Agora eu me lembro de Game of Thrones, lá, aqueles caras de gelo lá, não entra o sol, não bate lá, né? E temos também o encontro de Saturno. Olha só. Então eu vou soltar aqui uma deixa para quem é de Capricórnio. Preste atenção que eu estou falando agora. Eu acho que caiu. Caiu não, pode continuar. Caiu não? Quem é de Capricórnio, esse ano, desde o ano passado, desde novembro, dezembro do ano passado, a chibata está batendo em cima. Certo? Porque essa conjunção caiu justamente na casa de Capricórnio. Né? Então, Olha, esse ano eu falo por mim, Júpiter também tá no meio dessa chibataiada, viu? Porque olha, tá. rapaz! Então, é um ano muito complicado para quem é de Capricórnio e para quem é de Aquário, mas mais ainda quem é de Capricórnio. Certo? Então, capricornianos, aquarianos, vocês são regidos pelo signo pelo planeta Saturno e pelo Araxa Iorimar, né? Que é o senhor ali da lei do karma. Né? E por último, a gente tem, para fechar o ciclo, a nossa mãe Iemanjá, né? Que ela é regida pelo nosso satélite, né? A querida Lua. Olha só que bonito. E é regido pelo signo de Câncer. Então, cancerianos, cancerianas, vocês são de Iemanjá e tem como astro regente o nosso querido satélite, a Lua, La Luna de 14. Certo? Maravilha. Então, a gente fecha aí esse ciclo, né? Que é um ciclo astrológico, e é muito bonito. A Umbanda esotérica, ela tem muitas dessas questões dos estudos, bem aprofundados, bem por vezes velados. Bem fundamentados, né? O Mata Muito, preocupou muito com isso. Muito bem. Isso mesmo, muito bem Às fundamentado. vezes exageradamente, né? Demais. Mestre, uma outra pergunta que tem vínculo com o que você estava explicando. Planeta dos arianos é Marte. Marte, isso Viu, mesmo. Flávia? É Uma outra Marte, pergunta que mandaram foi o seguinte, foi uma filha de santo nossa. O período que estamos vivendo pode gerar condições psicoenergéticas difíceis de ser superadas? Como que a gente pode ser afetado? Bem, pergunta bem interessante e que a resposta é simples. Você só será afetado se você pensar.
afetado aqui, no seu psique, no seu psiquismo. Nós temos que entender que sempre passamos por processos que sejam individuais ou que sejam coletivos. Por vezes, esquecemos que dentro da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso lar, é um tipo de mundo, é um macromundo. Temos problemas com filhos, problemas com esposa, com marido, com o trabalho, com clientes, né? Com doenças, ou seja, problemas internos, né? Que por vezes são difíceis de administrar, certo? E agora a gente está vivendo uma pandemia que está pegando todos nós de uma forma única. E que forma seria essa? De entendermos que somos pequenos agulhas, não é nem agulhas, seria grãos de areia do mar. Nós somos nada. Somos pequenininhos perante toda a força do cosmos. Né? Então, essa questão de sermos afetados psiquicamente, né, ela vem muito daquilo que você crê. Né? Se você entra dentro dessas questões que está Parece que deu uma pausa aqui na transmissão do mestre. Concordo em gênero, número, grau com o que ele diz, né? E só para dar a nossa visão aqui também, iremos, aqueles que forem, abre aspas, crentes, né? Enquanto a gente respira, há oportunidade. Mais do que o mundo ser diferente, o mundo está exigindo que sejamos diferentes. E nesse sentido, essa diferença pode ser para muito maior, muito melhor do que as coisas com as quais, ou com a forma da maneira que a gente agia antes desse processo de pandemia. Né? É uma ressignificação profunda. Enquanto ele entra aqui, vou responder a pergunta da Tânia. A Tânia perguntou, não sei se a pergunta está correta, mas como eu posso utilizar a energia do meu orixá, que é Ogum, no meu dia a dia, para trabalhar minhas falhas e aumentando minhas virtudes, aprendendo com ele? Tânia, eu falo, o mestre vai falando por cima aqui também, mas a maneira com a qual você se conecta com o orixá, né, talvez a mais forte dentro do processo iniciático, é a medida em que você se conecta consigo mesmo. Pois você carrega a fonte essencial, a energia, a força essencial do seu orixá. Né? A conexão passa por dois processos muito fortes, que é o nosso alinhamento em ação, sentimento e emoção perante as leis que regem a nossa conduta no mundo, que dentro da nossa casa é pautada pela lei de Cristo, mas para você buscar ferramentas para fazer uma análise, para buscar força, para buscar axé, para buscar sabedoria, obviamente, se a gente olha do ponto de vista de terreiro, você tem os ritos, o desenvolvimento mediúnico, a consulta com os guias, a consulta com o dirigente espiritual, mas além desses aspectos externos que a Umbanda promove para esse contato, você também, e talvez seja o mais importante, tenha nos aspectos internos
a descoberta dessa essência, da fonte dessa energia a partir do seu íntimo para poder buscar a força necessária e essa conexão, né? Eu gosto de dizer bastante na nossa casa que a força do orixá que te rege não ostenta apenas as virtudes que você tem. Talvez, pelo contrário, a força do orixá que te rege traz aquilo que você precisa para a vida. Buscar aquilo que você precisa. Quando você é filho de Ogum, além de poder carregar de maneira potencial essa força, você também carrega a necessidade de busca dessa força potencial através de sublimar o que é da terra e sobrepujar o que é do seu íntimo. E aí é um mergulho íntimo dentro de você, que é o retorno a essa essência. E o que há de Umbanda como exotérico, que são os ritos e tudo mais, te prepara em todos os níveis para você encontrar essa força que é tua, que está dentro de você, que vai te ajudar em todos os momentos. Seja você filha de Ogum ou todos nós filhos de orixás. Mas o mestre aí pode complementar. Desculpa, mestre. Peço perdão, a internet aqui o tempo está chuvoso, caiu. Né? Então, a gente estava numa pergunta, né? Mas eu acho que você finalizou a pergunta. Né? A outra. Em relação ao momento que a gente vivia. Vivia aí. Então, responder essa do Ogum, já eu posso voltar para outra. Então, essa questão da conexão com a energia do Araxa, ela se torna importante porque o orixá ele tem os atributos positivos e o que a gente pode dizer de negativos, mas que não são negativos, entende? Então, na questão do Ogum, principalmente dos arianos, é controlar a impulsividade, controlar a violência, controlar o ego, controlar a força, entendeu? Controlar a sagacidade, controlar a brutalidade por vezes e controlar a língua. Então, esse seria principalmente na questão daquilo que você precisa analisar em si, entendeu? Porque a gente tem que entender que todo orixá ele é composto de 2 elementos, por vezes os 4, podemos dizer, mas ele pega ali, na realidade não é orixá, e sim seria o signo. Por exemplo, o escorpião, ele pega a água, ele é Ogum. E o Áries, ele é fogo, né? Ele pega o Ogum. Então, por isso que eu falo na questão de tomar cuidado com esse fogo eterno que existe no ariano. Né? Porque o ariano ele é impossível. Ele é possível. É engraçado de estudar astrologia, porque a astrologia ele dita a questão da personalidade do ser. E por vezes, posso dizer que 90% bate. Então, o ariano é aquele que ele não pensa, ele age. Né? Não estou dizendo que sejam, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo que é a questão da ação, porque Marte é ação, Marte é rapidez, Marte é porrada. Por isso que a gente está passando essa pandemia aí muito tal, porque Marte está ativando isso lá no cosmos. Entendeu agora? Por isso que a gente está vendo essas questões políticas. Eu não gosto de falar de política, mas não tem como deixar de falar. Eu não defendo nem A nem B, eu sou apolítico. Ó, só um adendo aqui, viu? Você falou pra gente pegar leve, mas hoje eu tava doido pra ficar polêmico o negócio. Mas eu vou me segurar. Seguro. Então, assim, o Marte, junto com Plutão, e aí pega ali o Júpiter, pronto, o Júpiter expandiu a qualidade do signo, do planeta Marte e Plutão. Né? Plutão traz dor, traz morte,
traz doenças. Onde ele passa, ele deixa esse rastro. Marte impulsionou isso aí porque ele é força, ele é porrada, ele é aquele que está empurrando aquilo ali. E só um Dio lá por cima. E tem um homem da chibata, que é quem? Saturno, dizendo, não vou parar. Vai até vocês aprenderem. Entende? Então, o que eu digo, olha, os arianos são fogo. Realmente são, sim. Mestre, Então tem que ter cuidado com... Tem uma pergunta aqui, ó. E quando o mesmo orixá rege seu signo solar e o ascendente? Aumenta essa Ixi, necessidade? Maria. Corra! Aí o negócio triplica. Mas também ele pode triplicar numa questão positiva. Está olhando o lado trevoso do signo. Né? Não, os signos têm qualidades e têm complicações, têm suas imperfeições. Eu gosto muito né? de qualidade e necessidade, né? É. A necessidade é aquilo que a gente busca melhorar, busca trabalhar. Porque nós não somos um mundo Isso. necessariamente dual, tudo ruim, tudo bom, né? Nós temos tudo. Nós temos tudo, isso mesmo. E somos responsáveis por tudo que a gente fala, faz e exerce. A Tânia já estava desesperada aqui, viu, mestre? Pelo amor de Deus. Desculpe. Não, Tânia, a gente tem que entender que os signos, eles têm o seu polo positivo e o seu polo passivo. Né? O que eu sempre digo é você cuidar desse lado negativo. Porque você cuidando desse lado negativo, ele transmuta e vira positivo. Exatamente. E aí você cresce mais. Apesar que os grandes avatares, dos grandes espíritos, é a humildade. Quanto mais ele cresce, mais pequeno ele é. Ele se acha, no caso. E uma das coisas que eu acho encantador nesse processo com banda esotérica, e mestre me corrija, por favor, é de que a Tânia tem essa necessidade. Eu tenho essa necessidade. O senhor tem essa necessidade e tá todo mundo nessa mesma necessidade do autoaperfeiçoamento, né? Todo mundo ostentando as virtudes e as necessidades do signo a partir do instante em que nós temos a obrigação dessa observância e dessa ação sobre nós mesmos, né? Porque quando você só determina, é como se a Tânia fosse malvada e o Alex bonzinho porque é do signo B. O Aratamã é bonzinho porque é do signo A, mas a Ana é do signo B e é malvada. E não é assim, né? Tem uma relação bonita de complementariedade. Eu acho inclusive que o terreiro, quanto o corpo mediúnico, ele forma uma constelação, né? De necessidades, virtudes e necessidades. Isso mesmo. Ô, mestre, mais uma pergunta pro senhor aqui. Como que funciona na Umbanda esotérica o desenvolvimento mediúnico? Essa pergunta é complexa. Só repliquei dos outros aqui. É interessante entendermos o que significa Meio fraco aqui o nosso final, mas o mestre estava elucidando as questões relativas à compreensão de observar o significado de desenvolvimento mediúnico, né? Duas palavras que devem ser compreendidas inicialmente de maneira isolada para chegar num senso comum de ideia. Obviamente eu não vou responder pelo mestre que fala em nome da Umbanda Esotérica. Enquanto ele retorna aqui à nossa live, posso responder em nome do CEIA, né? O nome desenvolvimento é trazer melhoria sustentável, para crescimento sustentável. O mestre está voltando, mas eu vou dar a palavra para ele aqui.
E nesse sentido, desenvolvimento é uma palavra ampla. Eu que sou engenheiro ambiental, a gente lida com a questão do desenvolvimento sustentável, só aí já daria uma noite inteira. Mestre, pode continuar. Me desculpe, como eu falei, está caindo muito aqui. Tranquilo. Então, primeiramente a gente tem que entender o que significa, né, o desenvolvimento mediúnico dentro das afro-ameríndias, ou seja, da Umbanda. Né? Desenvolvimento mediúnico seria, a bem da verdade, a educação do médium perante ao fenômeno ao qual lhe acomete. Ou seja, seria como ele sente os fluidos daquilo que ele não consegue entender. Né? Então seria a parte primeira dos estudos, precisa-se ter estudos dos fenômenos, e depois a parte prática, que é justamente o ápice, né? A conexão, o encaixe, o entrelace desse fenômeno sobrenatural, né? Que seria o acoplamento chácrico, né? Dos chakras da entidade X para os chakras do médium X. Né? Na realidade, então, seria junto com o astral, que já está ali bem desenvolvido nos seus médios, né? Seria através de alguns toques ao qual certas entidades vão dar, para que se ative, que se melhore a conexão chácrica para um encaixe perfeito do que a gente pode chamar de mediunidade de incorporação. Né? Mas a incorporação, ela é uma das mediunidades hoje muito grande de Umbanda, mas que por vezes, na realidade, o que está incorporando ali não é uma entidade, é o próprio médium. Porque a gente tem que ter que, quando a gente entra no âmbito da mediunidade, a gente está entrando dentro de consciências internas da nossa mente, que pode ser semiconsciente e pode ser inconsciente. Né? A psicologia já fala sobre isso. Né? A gente incorporar os nossos próprios anseios, as nossas dores, as nossas mágoas, e jogar isso para fora, interiorizar isso aí. Né? E aí há uma confusão mental do que é o contato anímico das entidades e do que é você mesmo. É por isso que precisa dessa educação mediúnica, podemos assim dizer. Porque ali o sacerdote vai estar, com certeza, deverá estar bem incorporado com o seu astral, e ela vai ver se ali realmente tem uma entidade ou não, se a entidade chegou perto ou não, se é o médium exteriorizando essas amarguras, essas dores, né? Ou se é o médium, e é o que mais tem por aí, é o chamado médium mistificador, enrolão, né? Que adora fingir que está incorporado, né? Ele criou um trejeito de uma entidade X, incorporou nele, e aí ele finge que está incorporado. E é o que mais existe nas religiões de Umbanda hoje. Então, assim, é lastimante ver isso. Porque isso mostra um despreparo do sacerdote. Né? Tenha um cuidado, eu sempre digo isso a todo mundo, tenha um cuidado com o terreiro que tem 500 pessoas. Tenham muito cuidado. Mas por quê? Porque primeiro que o sacerdote não vai ter como estar olhando isso tudo. Ele não vai ter condição. Né? E segundo, que ele pode estar ali plantando, sendo um celeiro de loucuras. Né? Mas até para isso o astral entende. Eu estava até conversando um dia desse com um amigo nosso, que tem um terreiro por aqui, em Recife, e tem coisas de mais de 500 médios. 1.500 médios? Não, mais de 500. 500 médios? E você não imagina como é o lugar. Lotado, é lotado. E certa vez eu fui visitar, porque essa sacerdotisa de lá me chamou, me convidou. Aí eu e esse meu amigo. E nós somos de uma esotérica, né? E lá a gente ficou.
Olha, foi um show. Só lembrando que aqui eu não estou falando mal de lugar nenhum, tá, minha gente? Nem nome eu estou citando. Até por uma questão ética. Mas, para quem entende um pouco das coisas, para quem estuda, para quem vivenciou isso, né, vivencia até hoje essas questões, é um somatório de loucuras. E é triste dizer isso de coração. Não é bom estar dizendo isso, falando isso. Mas é a verdade, tem que ser dita. Infelizmente. Né? Então as pessoas vão gostando por conta do barulho, do atabaque, das roupas, aí bota aquelas roupas. Né? As mulheres, o campo feminino adora essas questões da vaidade. Né? Aí bota aquelas roupas. Aí pega rosa, vermelha, bota aqui. Aí bota no dente, aí bota no dedo. Enfim, aí solta as gargalhadas. Enfim, não tem entidade nenhuma. É a pessoa. É a Ainda mistificação. hoje eu falava com filhos de santo da casa, né, mestre? Porque nossa casa hoje tem 34 Tá 34 bem, hein? aproximadamente. Tô bem lascado, né? Bem. E aí eu falo para eles, né, que já é um desafio imenso, porque um dirigente tem limite, É, né? E a missão da casa é o que a gente leva, né? com certeza. Eu fui num terreiro em São Bernardo do Campo, de um dos grandes aí ditos dirigentes que a gente teve, né, de Umbanda, que o pai de santo tinha 1.800 médiums. Precisava se dirigir a semana inteira, que é um colégio, né, Nossa. de Umbanda, não era nem terreiro, tinha nome de colégio. Nossa. E era um sacerdote. Infelizmente ele já partiu deixando incompleta a sua obra aí, obviamente, né? Mas são quase 2.000 médiums. É uma loucura. O É uma amacia loucura. era feito em bacia. Chegava algum cambone e jogava o amacia assim no ori do médio, já levantava e ia embora, vinha o outro, né? E Aquela tá tudo coisa. certo, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Pois é, minha gente. Então, o desenvolvimento mediúnico é algo muito sério. É muito sério. Tem que ser levado com muita seriedade. Porque você vai estar tentando descobrir, primeiramente, sua mediunidade. A gente tem que entender e tirar esse jargão horroroso que se criou na Umbanda, que na Umbanda só presta se for médio de incorporação. Eu não acredito nisso também, não. Só presta se incorporar. Aí eu pergunto, e onde vai as outras mediunidades? Vai para o kardecismo? Vai para o Kardec? Está errado. A mediunidade ela coexiste em qualquer religião. Todas as religiões têm mediunidade. Todas. É impressionante isso? É. Mas todas têm mediunidade. Sim. Dentro dos seus diferentes graus. Certo? Então na Umbanda existe a psicografia, existe a clarividência, a audiência, né? Enfim, existe vários tipos de mediunidade dentro da Umbanda. Entendeu? Então só personificar a questão da mediunidade de incorporação, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Às vezes o cara nem isso. Outra coisa, mediunidade de incorporação, minha gente, para nós da Umbanda esotérica, não é algo esporádico. Eu vou incorporar hoje, daqui a um ano eu incorporo de novo. Tá tudo certo. Tá tudo errado. Não é assim. Mediunidade de incorporação de Umbanda, chamado médio de toco, ele veio com missão. Antes do seu encarne, no plano das formas, no mundo, no plano físico, na carne, há uma condição ao qual até o corpo físico é modificado para aguentar certos tipos de demandas, energias, contatos. Choque, né? Choques. Então, quer dizer, por isso que há a diferença do médium de Umbanda e do médium kardecista. O médium de Umbanda ele consegue ser um médium kardecista. O kardecista não consegue ser de Umbanda. Ele pode até se atrever,
Mas quando ele levar o primeiro a cacetada, ele corre com medo. Lembrando que isso está muito presente nas obras do Mata, mas lembrando que o próprio Mata valida que isso não é hierarquia de médium maior versus médium menor. É característica e função para a vida. Pelo contrário, o próprio Mata e Silva coloca que muitos desses médios estão na Umbanda por débito, por resgate, para aprender a se educar diante de tantos erros ao longo das encarnações. Exatamente, é isso aí mesmo. A Umbanda é a religião que, como ela mexe com várias situações, e por vezes situações até magísticas, né? Então o médium acaba recebendo também uma grande posso dizer, uma grande porrada. Eu queria arrumar um termo mais bonito, né? E para isso, há os preparos para se evitar essas porradas, há os preparos para se evitar certos enjoos, certas situações, né? Certos miasmas que acabam ficando dentro ali, grudado no corpo áureo. Então, quer dizer, a Umbanda esotérica é uma religião que ela é muito fundamentada, existe muitos estudos justamente para evitar o pós-gira, por exemplo, o antes-gira, por exemplo, né? Então, a Umbanda ela tem como principal finalidade ajudar, né, aos demais, né, através do processo da caridade, mas como também ajudar o médium a ser humilde, a ser simples. Ô mestre, 20 segundos para encerrar. Vamos encerrar essa e entrar novamente? Ou já está cansado? Não, vamos embora. Então vou encerrar aqui, pessoal. Quem tiver online com a gente, estou encerrando essa live, mas já fazendo uma nova em seguida. Valeu? Falou. Bom, pessoal, estamos aqui ao vivo na transmissão. Já vamos iniciar uma nova. Discutindo a questão da mediunidade na Umbanda. Já estamos ao vivo novamente com o mestre Aratamã de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Nesse encontro semanal para estudo, para disseminação de um pouquinho da nossa Umbanda amada, para chegar a cada um de vocês e a gente ser cada vez maior, melhor, em todos os sentidos, né? Infelizmente, nesse período que a gente tem nesse novo canal, essa maneira de nos comunicar, mas que a nossa vontade de verdade é estar na gira, achar os caboclos, preto velho e todo mundo. Essa era a Aratamã de volta aqui. Mas vamos que vamos. E talvez vamos trabalhar bastante para isso não parar, né? Para isso não parar. Essa troca de conhecimento é sempre muito importante. Salve, salve, mestre! Bem-vindo lá. Salve, salve! Vamos continuar. Eu parei aonde mesmo? Da questão da mediunidade, dos embates do médium, de Umbanda. Então, continuando, minha gente,
É. Então, o médio de Umbanda, ele vem dentro dessa corrente e ele tem como finalidade, sendo médio de toco, né, melhorar a sua simplicidade, a sua humildade, a sua pureza de ações e de palavras. Né? Porque a Umbanda, como diz um grande mestre, ele diz que a Umbanda é uma religião bonita de ser vivida, porque ela te ensina coisas que dificilmente em outras tradições você vai conseguir entender na sua verbalização, podemos dizer assim, direta. Porque quando você vai se consultar com uma criança, por exemplo, com Iori, ela te ensina a você ser puro. Quando você vai conversar com um caboclo, você vê ali um caboclo bem incorporado mesmo, ele vai te ensinar a você sabedoria, a você simplicidade, né, dentro dos campos da vida, e ele vai te mostrar onde está isso que você precisa encontrar, né, na sua vida. E na questão dos pretos velhos, ali sentado no toco, sendo humilde para aceitar, botar o pitinho na boca, feito que o caboclo em pé ali, forte, usando o charuto. Ou seja, o médio de Umbanda tem que quebrar esses paradigmas que estão dentro dele. Principalmente essa questão do medo, né, do orgulho, da vaidade, quebrar essas coisas, que acabam nascendo com ele mesmo. Então, por vezes, ele aceita entrar dentro dessa corrente, né, de Umbanda justamente para quebrar essas coisas com mais fortaleza, podemos dizer, com mais força. Mais afinco, né? Porque se a gente for analisar o kardecismo, é uma religião maravilhosa. Eu amo os grandes amigos kardecistas, mas a questão deles é mais filosófica. Né? E, por vezes, as pessoas precisam do choque anímico da Umbanda para que as coisas do cara andem. Precisa nem ficar na Umbanda, né, mestre? Passa, resolve e vai embora. Pois é o que mais acontece, né? Então, assim, é o que mais acontece. A Umbanda, por ter esse panteão de entidades, tem entidades que são bem simples. E às vezes tem até um certo respeito para falar certas coisas que você precisa mudar. Mas tem outras que é tapa aí na cara. Né? Não é tapa na cara mesmo, não, viu, minha gente? Física não, é na palavra. Eu comento bastante com os filhos de santo. A simplicidade, ela chega a ser humilhante para nós. Às vezes, com a abordagem. É tão simples que a gente se sente humilhado de não ver aquilo e precisar do instante para eles. Mas é uma humilhação que eles não fazem isso. É uma humilhação que a gente sente porque fala, nossa, realmente está aqui, né, mestre? Mestre, tem uma pergunta do Elton aqui, mas eu não entendi muito bem aqui, ó. Acho que agora que ele colocou aqui, ó. A atitude de um sacerdote de um terreiro nesse período que estamos passando em autorizar seus filhos a incorporar em casa é de extrema falta de responsabilidade. Eu não sei se ele está perguntando ou se ele está afirmando, mas se ele estiver afirmando, eu particularmente concordo bastante. Eu concordo também, Elton. Eu concordo bastante. A questão da incorporação em casa para qualquer tipo de eventualidade é preceito da nossa casa, é regimental, inclusive, né? A questão de trabalhos incorporados dentro de casa. Né? Isso. Bem, é algo complexo de entender, porque o que mais a gente vê hoje dentro das escolas umbandistas é justamente essa fomentação de ideias que tudo pode dentro de casa. E eu acho isso muito tosco, errado, erradíssimo. Tome cuidado com essas informações que vocês veem hoje tudo no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, curso disso,
curso de magia daquilo, O que eu curso digo de é o magia seguinte, para aquilo. você quer consultar o pai Google, seja filho dele. É Ué, verdade, você não precisa ser filho da né? nossa casa. Pois é. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E um dia desse eu estava vendo que, eu não vou dizer o nome, eu estou me segurando, eu não vou dizer. Né? Um grande aí desses aí, dizendo, ensinando, vamos fazer uma live para ensinar vocês a montar um assentamento de Exu dentro de casa. E não sei o que. Minha gente, vamos acordar para isso. Vamos acordar. Eu já falei na live anterior que até para acender uma vela dentro de casa a gente tem que saber o que está fazendo. Imagina fazer certos altar, fazer certas firmezas, etc., dentro de casa. Tomem cuidado, muito cuidado. Eu estou falando sério. Muito, mas muito cuidado. Sejam, dentro das suas práticas de Umbanda, os mais humildes que tiver, certo? Muito cuidado com certas loucuras que existem dentro do panteão umbandístico. Não pense que a Umbanda não tem loucos. Eu posso dizer que é onde tem, mas tem também, viu? Com certeza. Muitos loucos por aí, Ô, Tânia, certo? eu Eu vou acho que atender seu pedido, viu? Eu vou colocar as referências bibliográficas aqui do que o mestre já me indicou. Vou fazer um post aqui na página do SEI e disponibilizar para quem quiser estudar a astrologia. Já adianto, viu? Eu tô estudando e fico enchendo o saco dele, porque é difícil pra caramba estudar aquilo sozinho. tem uma Uma pergunta pergunta aqui, aqui, que dia, mestre. o que é isso Uma aqui? pergunta aqui, ó. O que você acha do médium que não aceita seguir o seu desenvolvimento na Umbanda ou não querer seguir esse caminho? Isso implicaria negativamente na vida dele? Muito boa essa pergunta, né? Quem Foi a Rafaela, fez? filha da nossa casa. Olá, Rafaela. Olha só. Não, não implicaria em nada. O que pode implicar é se você for realmente um médium ostensivo. Vamos explicar o que é o médium ostensivo. Explica aí, Alex. É o médium que está com sintomas de mediunidade extremamente aflorados e Isso. óbvio, mormente das vezes, né, em estado de desequilíbrio, né, que Isso. afeta inclusive outras áreas da vida, financeira, sexual, profissional. Isso mesmo. Eu já peguei um caso de uma jovem que bateu em minha porta pedindo ajuda, que na realidade foi o marido dela que veio me solicitar uma ajuda. Porque eu já tinha ajudado a mãe dele com uma certa situação também que lhe acometeu. Né? A mãe dele ficou por um certo tempo bem, né? Depois do tratamento, e passei, e fiz com ela. Só que depois ela voltou, porque ela já estava numa certa ligação de vício. Depois eu posso entrar nesse caso. Mas vamos lá por causa dessa menina. Essa jovem, ela veio até mim incorporando dentro de casa, incorporando fora de casa. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ver o mapa astral dela. Eu disse, me dê seus dados aqui, deixa eu ver se você tem umas coisas para eu ver. E ela tinha, sim, já no mapa astral, já mostrava uma grande influência em algumas casas zodiacais e algumas combinações de planetas que mostravam mediunidade muito aflorada. Né? Agora veja a situação. Vamos estudar a situação. Uma jovem, recém-casada, com 2 filhos nas costas. Vejam só. Ela é concursada, trabalha na FUNASA daqui de Pernambuco. É um negócio assim, que cuida de crianças pequenas, FUNASA, um negócio assim. Essas crianças que saem da rua, às vezes com problemas, né, de roubo, etc., e elas não podem ser julgadas, então elas ficam em um local, né, para pegar a questão né, novamente. O Então típico ela começou a reformatório, né? incorporar isso mesmo, para criança, né? Então ela começou a incorporar lá
ela começou a incorporar dentro de casa. Ela começou a incorporar. Ela começou a incorporar dentro da casa da mãe dela. Começou a ter vários problemas. Aí foi que o marido dela veio atrás de mim. Eu vi o mapa dela, disse, você tem. E aí fizemos um trabalho, eu e minha esposa, fizemos um trabalho em loco na casa dela. Eu tive que ir na casa dela para fazer certos trabalhos acústicos. E ela entrou no processo de paz. Mas o que foi que eu disse a ela? Foi a seguinte recomendação que a espiritualidade mandou. Você é médio, se eu fosse você, eu disse a ela, eu estudaria a Umbanda, o Espiritismo kardecista, para aflorar a sua mediunidade, que é muito bonita, certo? Porém, você não é obrigada a nada. Certo? Porque se você fosse obrigada a ser uma médio de terreiro, um médio de centro kardecista, geralmente você já nascia dentro da banda. E é isso que ocorre muito. Principalmente na questão das mulheres. As mulheres, elas vêm com certas missões. Quais são as missões que vocês veem? A missão de ser mãe, a missão de cuidar do lar, né? Às vezes é 1, 2, 3, 4, 5 filhos, né? E, por vezes, tem que trabalhar, né? Então, por vezes, as mulheres elas não têm tempo para estar em terreiro. Né? Então, até nisso, o astral, ele considera. Entenderam? Então, assim, se vai prejudicar, sim ou não, você não querer ser médio de terreiro, de topo, eu creio que não. Porque mediunidade, a gente tem que entender que muita gente fala que mediunidade é cacete, é porrada, que está errado, se você não Como se for para o mediunidade terreiro, fosse uma espécie de maldição, né? maldição, isso mesmo, mas não é. Não é, minha gente. Claro que, doravante a isso, quem é médio de verdade tem alguma coisa para pagar. Isso é lógico. Agora, quem Né? não tem, né? Quem não tem, é verdade. Mas aí é que tá, Alex. Tem aquelas que mais têm e tem aquelas que menos Que têm. menos tem. Né? Isso não significa que essa pessoa que menos tem é pura. Não, não é. Eu não estou falando sobre isso, sabe? É Eu estou falando formas que de cada pagar, um. né? Não é quantidade de débito, é Isso, forma de pagar. isso mesmo. Cada pessoa que nasce e está em uma determinada religião, ela tem missão com aquela religião. Você nota que a Umbanda, ela não é feita aquela religião, que também não vou estar falando, e vai na casa do povo bater dia de domingo acordar a pessoa de 6 horas da manhã, pedindo para você. Embora eu tenha vontade de colocar uns médiums para fazer isso, como castigo. Oh. Então a Umbanda não é uma religião que vai em busca de médios, muito pelo contrário, é os médios que vão, por vezes, geralmente, por vezes eu posso dizer que até 90% as pessoas buscam os terreiros pela dor e não pelo amor. Né? E quando elas vêm pela dor e são curadas, ou então são pelo menos ali acalentadas, aquela dor ela não pode ser curada, mas ela consegue um conforto através das mensagens amigas e também do tratamento espiritual, as pessoas acabam se apaixonando. E aí elas adentram dentro das fileiras da Umbanda e aí são excelentes médios. Chegam a ser iniciadas, por vezes abrem terreiros. Né? Então, voltando agora ao tema dessa pessoa que veio, eu disse a ela, ó, fizemos aquilo que tivemos que ser feito, mas agora é com você. Passei um tratamento para ela fez, né, mas depois parou. Por que parou? Porque é jovem. Jovem, quer sair, quer passear, quer beber. Isso tudo é compreensível. Claro. Né? Aliás, eu acredito, mestre, desculpa te interromper, eu acredito, e aí eu fico à vontade para discordar de mim, que o nosso papel seja fundamental em incentivar que o jovem viva realmente, aproveite essa fase da vida da melhor forma possível
E a Umbanda é uma ferramenta para ele poder usufruir desse processo, muito provavelmente sem cometer os erros que provavelmente nós cometemos na juventude. Mas que a Umbanda, ela não visa frear a vida da pessoa a partir do instante em que ela opta por essa religião. Pelo contrário, teu guia te espera o momento, teu guia vai esperar você fazer faculdade, vai esperar você se especializar, seu guia vai esperar você conseguir um bom emprego, e quando você pode estar diante da religião que você esteja se apaixonando, certamente você vai ser acolhido como qualquer outro médium, não é mesmo, médium? Ou mestre? Com, com certeza. A espiritualidade, ela é sábia, né? Ela sabe o momento de cada um. Então, é o que eu estou dizendo. Então, continuando a resposta da jovem, mediunidade, ela não é um fardo na vida de ninguém. Mediunidade é uma oportunidade de você crescer espiritualmente, intimamente, né? E de cortar situações análogas que levaram você a cair, né? A cair. Ô mestre, tem mais Então, uma pergunta aqui, ó. A Ana tá falando assim, ó. Ela falando da questão dos cursos, das umbandas de internet, e aproveito para questionar. Qual o nosso papel diante de tanta informação de umbanda disseminada dessa forma, com esses cursos, como o senhor mencionou, etc. Qual seria nosso papel que estamos estudando em busca de vivenciar uma umbanda séria? olá, Ana, boa noite. Bem, em primeiro lugar, entender que a natureza não dá saltos. A natureza não dá salto. E cada um está dentro de uma coletividade ao qual se faz afim devido às leis de afinidade. Certo? A gente nunca deve se colocar, por estar estudando uma banda esotérica, como se fôssemos os melhores, os the best of. Negativo. Temos problemas igual a eles. Porém, temos uma coisa chamada, eu posso dizer assim, sentimento de caridade e saber até onde a gente pode ir na questão do externo. Porque a Umbanda é a religião que consiste em heróis, em segredos. E esses segredos devem ser passados de sacerdote a filho, de iniciador para iniciando. E isso é uma labuta diária dentro da comunidade terreira. Por vezes, o futuro sacerdote ou futura sacerdotisa, ele passa por processos que levam anos e anos dentro de um terreiro, para se aprender o que é as coisas da Umbanda, os fundamentos, os heróis, os trabalhos, e também a questão mediúnica, né, caso ele tenha. Por vezes tem que ter. Né? Então, assim, quando a gente vê essa questão desses cursos de fora, etc., deixar de lado apenas. Se você tiver como elucidar uma pessoa que procurou esse curso, chama no canto, minha irmã, vamos conversar, a Umbanda não é mercantilismo, a Umbanda não é isso, certo? Esses conhecimentos que estão sendo exteriorizados, eles deveriam ser conhecimentos internos, não externos. Esses conhecimentos colocados em prática sem uma supervisão podem trazer consequências deletérias para a sua vida, para a sua família. Então, quer dizer, é você saber se pode ou não conversar com essas pessoas que estão nesse meio, né? Se você tiver a abertura. E eu complemento ainda, viu, mestre, aquilo que o senhor vem dizendo, porque é uma reflexão recorrente da nossa casa, minha, né, como dirigente aqui do CEIA, e uma das conclusões que nós chegamos e estamos trabalhando nisso é o seguinte:
Nós temos um papel de elucidar e acolher aqueles que chegam até nós e também colocar uma gota daquilo que a gente acredita ser a Umbanda séria, a Umbanda coesa, no meio desse mar. Então a iniciativa que nós determinamos na casa de montar esse processo que nós estamos fazendo aqui agora, de live, essa live está sendo gravada. Se o senhor me autorizar, vou colocar no YouTube. Né? Nós criamos recentemente um canal no YouTube. Por quê? Se eu coloco uma gota disso que a gente acredita ser a Umbanda séria, enfim, acho que não é verdadeira, é séria, vamos falar assim, para não usar outros termos, a gente tem uma gota ali no meio do oceano em que as pessoas também vão poder usufruir. Nós não investimos dinheiro de marketing, nós não impulsionamos publicações, o canal ele é aberto, a pessoa pode ir comentar, falar o que quiser. Essa live aqui, na página do CEIA também é aberta, entra quem quiser, fala o que quiser, tanto que eu estou lendo todas as perguntas que estão sendo enviadas sem nenhum preconceito, e a gente exerce nessa função, o senhor aí no Pernambuco, eu aqui em Ribeirão Preto, e nós dois juntos, nessa coisa de comungar da grande maioria dos pensamentos, exercer essa função de dirigente que coloca-se à disposição da comunidade, né? Não fica nessa Umbanda fundo de quintal, eu sou sério e eu fico quietinho no meu quintal. Não, a gente é sério e no limite da nossa possibilidade a gente cumpre a missão da nossa casa da maneira que é possível, né? De chegar nas pessoas, de levar essa palavra, de levar esse conhecimento. Eu tenho uma visão da Umbanda que o que nós estamos fazendo aqui é prece, é reza. Conhecimento eleva tanto quanto um Pai Nosso. Aprender algo novo eleva a alma. Então, o que a gente está fazendo não é matando tempo, né? O senhor podia estar trabalhando nos seus projetos, eu podia estar trabalhando nos meus projetos de vida, porque a gente não vive de Umbanda, mas a gente acredita que esse movimento é um movimento que também eleva as pessoas, também leva as pessoas a possibilidades de crescer espiritualmente através dessas palavras. Então eu acho que o mestre concorda comigo quando a gente fala que estamos engajados, não em ser ativistas combatentes da Umbanda errada, mas também nos posicionarmos naquilo que a gente acredita ser o certo. Não nos omitimos. Aquela premissa de Martin Luther King, né? Que aquele que se cala age tão mal quanto o próprio malvado, né? Então a gente agir nesse sentido é super importante. E cada um que está vivendo dentro da comunidade de santo também deve ser um agente multiplicador das crenças, da humildade, da caridade que a casa prega como instituição. Porque você não é só um bandista quando está com a túnica, você é um bandista 24 horas. Né? O fanatismo só existe para quando você não tem a opção de ver outras possibilidades na vida. Isso é o fanático. O fundamentalista combate aquilo que vê limitado. O fanático é aquele que não consegue ver outras possibilidades. E a Umbanda verdadeira e séria é aquela que provoca constantemente a gente observar outras realidades. Exatamente. Porque se a sua realidade já não te convinha, porque você caiu dentro da religião. Sua realidade já não te alimentava o suficiente. É por isso que você está na Umbanda. E aí a Umbanda não pode te limitar a uma única visão. E nesse sentido, essa coisa eclética de observarmos, falando mais dessa aproximação com a Umbanda esotérica, aonde a gente tem religião, filosofia, arte, ciência, juntos no processo de evolução, é essencial a cada dia te mostrar uma nova possibilidade
dentro de uma lei cristã, dentro da verdade de Cristo, com a força dos orixás. Então, não deixemos de agir da maneira correta só porque a maioria está fazendo cagada e fazendo errado. Nós não podemos nos omitir. Se o que você acredita é do bem, é da lei. Porque se você tem dúvida, você não age. Você se esconde. É verdade. E é o conhecimento que vai trazer determinadas certezas, ainda que relativas, para você agir. Falei muita besteira, mestre? Não, tá bem dentro da linha de raciocínio, né? Ao qual a gente já vem conversando há algum tempo, né? E já dizia o pai velho que me assiste, ele sempre disse um recado assim: filho, todo caminho leva a Deus. Alguns têm seus embaraços, outros não. Mas todos levam a Deus. Então é saber dosar onde você coloca o pé, né? E a quem você está aprendendo. E o que você está aprendendo. Né? Agora, a forma de que você está aprendendo também. Porque a gente tem que entender, existe uma... Eu acho isso errado. Infelizmente é complicado. Colocamos a ideia de que, não, mas eu sou sacerdote, eu também sou professor. Então, se eu sou professor, eu também tenho que cobrar. Então, eu vou fazer curso para ganhar dinheiro em cima. Eu acho isso de uma pequenez, sabe? Porque é o seguinte, você tem que entender que o estudo religioso, na sua grande maioria, ele vem de cima para baixo, não o contrário. Então, se é religioso, dentro do meu pequeno entender, eu não cobro. Porque esse conhecimento não foi meu. Quando você parte para o âmbito das academias filosóficas, teosóficas, aquelas academias da própria faculdade, aí é outro âmbito, aí é outra coisa. Certo? Deixa de ser o famoso religário, né? Ô, mestre, mas eu acho que tem um adendo importante que a gente deve levar em consideração. Porque o senhor está fazendo essa crítica em relação às pessoas que estão vivendo da cobrança da vida religiosa. Mas existem ciências que complementam a sabedoria religiosa e que podem ser trabalhadas. Então o senhor é um astrólogo. O senhor não aprendeu astrologia com seus guias. Você aprendeu astrologia se desenvolvendo nessa ciência, seja academicamente ou não. Eu sou engenheiro ambiental de formação. Eu não aprendi sustentabilidade com meus guias. Eu não aprendi eletromagnetismo, energia nuclear forte, fraca, eletricidade. Eu aprendi isso na faculdade. Né? Mas é isso que eu estou falando. E são saberes que complementam a religião. Agora, quando eu falo que eu vou cobrar X reais para ensinar Umbanda ou para ensinar, para fazer desenvolvimento mediúnico com um certificado e depois afastar o cara, aí a gente cai na malha fina do capeta, né? É exatamente isso que eu estou falando. Né? E é por isso que a gente tem que ter certos cuidados. Porque temos que ter o entendimento, minha gente, que quando a gente entra no âmbito das religiões, a palavra é caridade. Ajudar a todos, da melhor forma que você puder. Eu só posso ajudar dentro do meu quartinho aqui. Ajude. Eu só posso ajudar com a palavra amiga. Ajude. Mas não cobre. Não use da maledicência, não use do seu verbo, do seu saber, para estar enrolando os outros, né, e ganhando os outros através da boa fala, da boa conversa, né, e aí o povo acaba caindo da conversa. Essa semana eu vi de um desses aí, desses novos, né? Não vou dizer o nome, não vou dizer.
E eu vi lá o curso de desenvolvimento mediúnico dele lotado. Eu acho que tinha umas 500 cadeiras. Tava lá, lotado. Aí você vê ali R$10 de cada um, né? 20, 30, 50. Dá uma lapada boa, não? Ixi. Aí eu te pergunto, esse dinheiro vai para onde? Vai para caridade? Esse Imagina. dinheiro é revertido para o próximo? Ah, não, esse dinheiro é revertido para ajudar aqui do terreiro. Para fazer, tapar os buracos, comprar as velas, que não sei o quê. Para. Bem, eu creio que a gente tem outras formas de adquirir ajuda. Eu creio que a espiritualidade, quando você está fazendo o trabalho bem sério, ela nunca vai abandonar, sempre vai chegar. Eu dei o exemplo na primeira live que eu dei sobre a questão do Chico Xavier, quando ele estava precisando de alimentos, ele foi para uma comunidade, ele não tinha como ajudar os pobres, ele chorou, ele se emocionou, porque ele via as pessoas emocionadas. E do nada chegou um caminhão repleto de comida. Do nada. E aí? Chico não cobrava R$1 a ninguém. A grande questão dessas aulas, foi a Ana que fez essa pergunta? Quem foi que fez? Ah, acho que foi a Ana Cláudia. A grande questão, Ana Cláudia, todos que estão aqui, coloquem isso na cabeça de vocês. Quando as pessoas trazem essa frase, não, a gente vai levar um Umbanda para a comunidade através de cursos. Cuidado. Por quê? Porque quando você começa a assistir o curso do camarada, aí você vai ver que o camarada ele quer ser a Umbanda. Ou seja, ele quer se tornar acima. É um curso de Umbanda. autoimagem daquele que está aplicando, não é um curso de religião. É isso mesmo. Palmas para você. Então, quando você vê isso, corra. Entendeu? Terreiro de Umbanda não precisa disso. Não precisa. Terreiro de Umbanda precisa ser o mais simples possível. Vamos para os primórdios? Vamos para 1908. Caboclo das Sete Cruzilhadas. Ele sempre dizia, os mais velhos ensinam os mais novos. Não se cobra nada. Todo mundo de branquinho. Sem fazer barulho. Sem atabaque, na época. Caboclo das Sete Cruzilhadas não tinha Aliás, tabaco. ó, nós temos que deixar marcado aqui duas polêmicas na Umbanda. Opa! O dinheiro e a política, para a gente debater na Umbanda isso na próxima vamos live. embora. Na próxima live, vamos Na embora. próxima live. Eu queria encerrar, mestre. Eu vou fazer aqui uma pequena prece, pedindo por todos nós. E eu queria que o senhor emendasse essa minha prece. Canta o ponto que te vier na cabeça, desejando que o senhor puder, para todos que estão nos assistindo ou irão nos assistir nas próximas horas. Pode ser? Queria mandar um abraço aqui a um filho de santo meu, Neto. É o Neto Teixeira, Cravar, pensão, daqui da cidade. E ele é de câncer. A Tânia tá pedindo o Japão de Ogum, ó. Ogum. Posso cantar um ponto de Ogum, claro. Então eu quero pedir para aqueles que estão nos assistindo mentalizar seus familiares que moram com você, as pessoas que estão acometidas pelas doenças, sejam emocionais, mentais ou físicas de todo esse processo, suplicando aos seres da perfeita criação que possam emanar a cada um deles o bálsamo da compreensão, da força, da fé, da luz. Ó Sagrado Mestre Jesus Cristo, Senhor tutor desta pequena bola azul nesse mundo de meu Deus, que vossa verdade, vosso caminho, vossa vida toque nossos corações e os corações de nossos irmãos
nessa busca incessante da verdade, de nos comungarmos e sermos definitivamente um só com o Senhor. Que a humildade, a caridade, a amorosidade, tão difícil de ser encontrada em nossos corações, possa ser iluminada como uma faísca do teu olhar, e que sejamos capazes, assim como somos inúteis e pequenos na existência cósmica, que possamos ser capazes de sentirmos que também somos tão grande quanto o seu amor. Que as adversidades da vida jamais sejam maiores que a nossa alegria de estar vivo e a nossa fé carregada de esperança de que todas as fases ruins irão passar e de que seremos maiores e melhores após esse processo. Aquele que busca, que seja servido. Àquele que sofre, que seja acolhido. Àquele que mente, que seja iluminado pela verdade. Aos nossos governantes, que seus egos, que seus desejos não sejam maiores do que a compaixão pelo povo que eles administram. Mestre Jesus, elevamos o nosso pensamento em Ti. Ó sagrados orixás do Aumbandã, irradiai sobre nosso ori a luz, a cruz e a força. Axé, Saravatara Umbandã. Axé, Saravatara Umbandã. Axé, Saravatara Umbandã. Axé. Agora, Axé. faz a prece virar música, mestre. Vamos lá. Porque eu, se dependesse dos pontos, eu ia ser demitido da minha casa. Senhor Ogum é meu pai, vencedor de demanda. Ele vem da Luanda pra salvar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, Ogum Yara, salve os campos de batalha, salve as sereias do mar. Ogum, Ogum Yara, Ogum, Ogum Yara, Yabaomi, 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 Araieye, Aieye, Iami Oxum, Aieye, Iami Oxum, Ora ieye o, ora ieye o, ora ieye o, ora ieye o. Eis pedido a Iemanjá, Senhora do mar, para nunca mais penar. Foi na areia branca do mar, fiz pedido a Iemanjá, Senhora do mar, para nunca mais penar.
Foi na areia branca do mar. A lua vem surgindo lá do céu, iluminou o meu pedido. A lua vem surgindo lá do céu, iluminou o meu pedido. Clareia, Senhora do mar, sereia, clareia, mamãe Iemanjá, sereia. Salve o povo do mar, salve Iemanjá, iluminando esses caminhos, iluminando esse planeta Terra, mãe. Saravá. Traz dentro desse seio, minha mãe, a luz, a força, a serenidade, o amor, o acalanto a todos os seres humanos. De todo esse desastre que estamos passando aqui embaixo. Traz amor a todos os filhos. Traz amor para que todo mundo se possa ver como irmão, como aquele que precisa de ajuda, que um ajuda o outro. Hoje, agora e sempre. Saravá. Saravá. Como é que... Ah, meu Deus do céu, é emocionante demais, né? Até o jeito do umbandista, nada contra as outras religiões. Até nosso jeito de rezar é diferenciado. E pra gente encerrar essa live, um ponto de umbanda que eu acredito que a grande maioria das casas usa, sabe, canta. Se é real, se não é, não importa, porque ele é lindo. Mas é aquele... Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa leoa, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve, pessoal. Uma boa semana para vocês. Mestre, sua bênção. Obrigado por mais esse encontro. Seja sempre bem-vindo aqui nas nossas lives, porque já já você vem para Ribeirão, se Deus quiser. Saravá, gente.